Olá, você amigo e amiga. Estamos começando mais um podcast da OAB São Bernardo do Campo. Eu sou Everson Piovesan e hoje recebo aqui dois ilustres colegas, presidente das comissões de Direito do Trânsito e também Direito do Tribunal, Estudos do Tribunal de Júri da OAB de São Bernardo do Campo. Estou aqui hoje com Rodrigo Cerqueira, que é advogado, pós-graduado em Direito do Trânsito e LGPD e é presidente da Comissão do Direito do Trânsito da OAB de São Bernardo do Campo, e também com ele, o Dr. Luan de Rossi, ele que é especialista em Direito Penal e Processo Penal, é membro da ANACRIM e também é presidente da Comissão de Estudos do Tribunal do Júri da OAB de São Bernardo do Campo. Olá, doutores, muito obrigado pelo aceite aqui do convite. Antes de passar a palavra para vocês, eu quero agradecer aqui a nossa diretoria, né, por ceder aqui esse espaço na palavra, e também eu quero agradecer o pessoal do Edmar Ruiz, que está fornecendo aqui essa sala maravilhosa. Eu creio que os doutores vão concordar comigo, né? Boa tarde, doutores. Boa tarde, doutor Piovesan. Para mim é um prazer poder estar aqui nessa tarde. Eu quero agradecer primeiramente a diretoria da OAB, na pessoa do doutor Bertanha, muito obrigado pela confiança. Doutor Luan de Rossi, um prazer mais uma vez estar com o senhor aqui. E toda essa estrutura, doutor Ruiz, muito obrigado por nos receber tão bem, com a receptividade fora do comum. Muito obrigado mesmo. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí mais uma vez pelo convite a toda a diretoria da 39ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a pessoa do presidente Luiz Bertanha, ao grande colega Dr. Everson Piovesan, por estar aqui hoje presidindo esse nosso bate-papo, ao grande colega especialista em Direito do Trânsito, Dr. Rodrigo Cerqueira, e não poderia de agradecer a disponibilização do espaço ao grande Dr. Edmar Ruiz, por estarmos aqui hoje nessa estrutura sensacional. Muito boa tarde. Sensacional. Não falei o tema antes, porque o tema já é uma pergunta, né? Algumas perguntas. Então, por isso que eu deixei de falar aqui o tema. Hoje a gente vai falar de direito do trânsito, né? Como atuar e o porquê que o cidadão precisa de um advogado para atuar, né? Na esfera administrativa, na esfera judicial, e também o Dr. Luan vai esclarecer alguns crimes, os principais crimes e infrações cometidas no trânsito. Doutor Rodrigo, vamos já começar contigo aqui, que é o tema principal. Por que atuar com o direito do trânsito? De onde surgiu? Por que a necessidade do cidadão em procurar ali um profissional da advocacia? O direito, quando a gente fala de direito do trânsito, é uma coisa muito habitual nossa, né? Qual de nós aqui que nunca tomamos uma multa, que nunca foi notificado por um excesso de velocidade, por qualquer outra questão, né? O que as pessoas precisam saber é que existe uma técnica específica para se fazer qualquer recurso de trânsito. É porque, por ser habitual para nós achamos prático, fácil, e pensamos que qualquer hora nós conseguimos ir lá, fazer um recurso de trânsito, mas a realidade é que existem técnicas, existe um conhecimento específico, e aí é onde entra o especialista em direito de trânsito, porque ele vai demonstrar que não é tão prático e tão fácil assim. Precisa realmente ter um conhecimento elevado para que tenha sucesso num recurso de trânsito. Assim, eu acho que total as áreas, né, conforme as demais áreas do direito, você precisa ser especialista, né? Não adianta, claro, você tem a lógica jurídica ali, nós advogados sabe como desenvolver, mas a especialidade é o que faz o diferencial, né? E a questão administrativa precisa de advogado ou não precisa? Essa questão da técnica só. E como nós estamos falando aqui para o público da advocacia, eu já vou estender um pouco e perguntar como capta cliente. Porque eu vejo diversas empresas aí, olha, recurso de multa, você perdeu sua CNH, isso pode, não pode? Eu sei que não é a sua esfera, a questão da ética, mas como que capta? Como sobrevive aí trabalhando com o direito do trânsito? É que a realidade, esses tipos de comerciais, de merchan, eles não são muito bem vistos pela ética em si. O que nós trabalhamos é, como toda a área do direito, né, o famoso, entre aspas, boca a boca. Você executa
uma defesa administrativa, a pessoa te indica para outra pessoa e assim vão vindo os clientes, né? Então é interessante mencionar isso, que de forma alguma pode ser infringida a ética da OAB, o código de ética, né? Mas ao mesmo tempo as próprias pessoas, o boca a boca é o que te traz o cliente na área do trânsito. Perfeito. Doutor Luan, agora trazendo aqui para o papo, e já é um papo mais sério, né? Fala tanto de multa, tanto de infração. Mas, Luan, quais são os principais crimes assim cometidos? Quais são as principais teses de defesas no direito do trânsito ou no crime do trânsito? Bom, eu gostaria de deixar bem claro aqui a todos que nos ouvem que, independente de qual tipo penal a pessoa se encontre naquela situação, seja uma lesão corporal, seja uma lesão corporal na direção de veículo automotor, seja um homicídio culposo, eu indico sempre fiquem no lugar e prestem assistência à vítima, no caso. Porque nós vemos que o legislador ele trouxe muita responsabilidade para aquele que comete um ato infracional na direção de um veículo automotor. O que acontece? Independente seja uma lesão corporal grave ou um homicídio culposo, eu gostaria de destacar aqui que ele foi expresso em dizer no artigo 301 de que, nos casos de acidente de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela vítima. Ou seja, o primeiro passo que a pessoa se envolve no caso de trânsito é prestar apoio à vítima, independente se foi um atropelamento muito grave ou uma lesão corporal menos grave, mas a vítima tem que ser ali o foco, porque isso vai te ajudar na questão de responder ao processo. Isso é bem interessante, porque eu vejo muito colega, né, falando para o cliente, isso é muito interessante para você, aí, advogado e advogada, orientar o seu cliente. Eu vejo muito colega falando, não, deu qualquer problema, sai dali, depois foge do flagrante. Então, não é bem assim, né, nessa questão de trânsito, né, doutor? É algo positivo você ali prestar o socorro. Então, fugir do flagrante não vai adiantar nada. Pelo contrário, vai te dificultar, é isso? É exatamente isso. Nós vemos um grande medo das pessoas aí no dia a dia em relação quando se envolvem em acidentes com motoqueiros. Porque falam que se ficar no local pode chegar novos motoqueiros, não entendem muito a situação, acaba virando aquele tempestade em copo d'água e pode se prejudicar. No entanto, eu sempre aconselho ficar no local. E se no momento que ocorreu o crime não poder ficar no local, liga para o 190 na hora e fala, ó, sou fulano de tal, me envolvi num acidente de trânsito na rua tal, não estou ficando no local porque está juntando pessoas, cidadãos, transeuntes, motoqueiros, enfim, que seja, mas tem que haver essa comunicação com a Polícia Militar até que para o seu advogado possa utilizar essa argumentação em sede policial e que possibilite não houver a prisão em flagrante ali em qualquer caso. E o legislador ele é tão sério nessa questão de prestar ajuda à vítima, de que não só esse artigo de que não ficará preso em flagrante, mas também previu outros artigos penais de que não prestar socorro para a vítima já imputa um crime. Então, além de você atropelar ou matar a pessoa, se você fugir, você vai responder pelo outro, por mais um artigo que seria não prestar socorro para a vítima. Então, acho que, para nós iniciarmos aqui, o primeiro ponto é de extrema relevância, preste sempre socorro à vítima. Perfeito, perfeito. E, nesses casos, a gente dá uma viajada aqui, porque o direito é isso, né? É viver com a realidade ali, mas também colocar todas as possibilidades. Vamos lá, houve um acidente por embriaguez. Vou usar o acidente, porque aí eu não vou entrar no campo de dolo, de culpa, enfim. E aí teve lá um acidente por embriaguez no volante é passível de multa, além de ser crime. Como que fica? Tem que fazer a defesa administrativa? Como que o advogado vai se portar ali? É só no tribunal do júri, ou só no judiciário, ou também tem ali a multa, vai ser lavrada a multa e tem a ampla defesa? Como que funciona? Isso, com certeza. Ele vai ser também notificado, autuado, devido à multa por embriaguez, que ela é R$ 2.932 e ainda 12 meses de suspensão de CNH. Depois ele tem que refazer o curso para voltar à direção. Tá, e de repente uma condenação ali no judiciário já não impacta ali numa condenação administrativa também, ou são processos que andam distintos? São processos que andam distintos, exatamente. Ele vai ter que fazer o pagamento dos valores referente à multa
da atuação e a suspensão da CNH. Fazer o cumprimento ali Isso, da exatamente. pena administrativa. Exatamente. Perfeito. E na questão, Luan, doutor Luan, tá indo para júri, não tá? Como está funcionando aí a embriaguez no trânsito? Porque tem aquela tese do dolo eventual, né? Que assume o risco, num grosso modo dizendo. Tá sendo assim, o judiciário como está entendendo? Está pronunciando? A regra, até por estudo do Código de Trânsito Brasileiro, é que o nosso legislador foi claro e expresso em dizer que acidentes, homicídios, não vou nem entrar aqui na questão do dolo ou da culpa, homicídios ocorridos através da utilização de veículo automotor, ele trouxe na última alteração legislativa de 2017, bem claro e expresso de que, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, a reclusão é de 5 a 8 anos, e ela está dentro do artigo que fala sobre homicídio culposo. Ou seja, o nosso legislador deixou claro que, independente se a pessoa está sob o efeito de droga e álcool, o acidente ali ele vai ser culposo. Claro que tem certos aspectos que pode fazer entrar já no aspecto do crime doloso, mas aí nós temos que ver questões periféricas, por exemplo, à tarde, numa rua de 30 por hora, a pessoa está embriagada e andando a 100 por hora numa rua que é de escola. Entendeu? Então, são aspectos que nós temos que ver, no caso a caso, para ver se cabe o dolo ou a culpa. Eu posso dizer aqui, a regra é sempre o culposo, mas pode sim ter a incidência aí de um homicídio doloso, dependendo das circunstâncias que estão em torno do acontecido. Entendi. Então, na verdade, ali o simples fato, simples só de simplicidade, tá? Não de banalidade, da pessoa beber e dirigir, não ia ocorrer ali um homicídio, não configura o dolo. Tá. Perfeito. Entendi. Perfeito, porque, eu não atuo tanto nessa área, mas eu vejo aí direto, dolo eventual, e a gente acaba meio que concordando em algumas partes, discordando em outras, mas é interessante, vocês que estão na prática, os doutores estão na prática, é interessante trazer para a gente essa ótica, né? E qual é o impacto, né? Já que eu vi aqui, tem diversos materiais do doutor Luan, do doutor Rodrigo, qual é o impacto disso na sociedade, os trânsitos, os crimes cometidos, o que isso significa para a gente? Nosso trânsito é violento mesmo? Quer falar, doutor? Bom, vocês estão trabalhando muito? É uma curiosidade. Olha, eu vou te falar que hoje eu entrei no site de Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e eu fiquei abismado com a quantidade de ocorrências que existe envolvendo veículos automotores no nosso estado. E eu acredito que muito se dá não por conta da flexibilização das leis como tentam impor, mas sim uma falta de consciência do cidadão em pegar aquele veículo e dirigi-lo estando sob a influência de álcool. Então, acho que é muito mais uma questão de conscientização que falta nas pessoas. Eu sei que essa cultura de dirigir bebendo está mudando no país, mas ela ainda é muito latente, infelizmente, em nossa sociedade. Essa mudança, doutor, aí já vou... aqui é uma máquina, velho. Essa mudança, o senhor acha que vem através de uma cultura do cidadão mesmo, da cidadania, ou vem do Estado? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a recusa do bafômetro também configura a infração, né? Sim. Então, já é até o próximo tema que eu vou abordar já para a gente. Qual a diferenciação? Porque eu não vi muita diferenciação nas multas e nas penas administrativas. Para quem é pego abaixo lá do limite, né? Para não ser preso em flagrante, embriagado, com a recusa. Então, aí depois eu quero que o senhor, já estou antecipando, fale um pouquinho da diferenciação e também a forma de defesa. Sim. Só complementando o que o doutor falou, o doutor Luan, essa semana nós tivemos uma fatalidade, até na região que eu moro, que é na região do Riacho Grande. Eu queria aqui dar os meus sentimentos à família, porque aconteceu lá uma adversidade lá com um carro que, para desviar de um radar, que é um radar de 40 por hora, ele entrou na contramão e pegou um motociclista. Não sei se vocês acompanharam, passou. Eu não sabia que era essa. E depois do acidente, o que aconteceu? Se evadiram do local. Né?
Então, isso trouxe uma grande repercussão e é justamente calha com o que a gente está falando aqui. Eu acredito que a responsabilidade das duas partes, da sociedade e do Estado. O Estado ele não deixa de ter suas responsabilidades e o cidadão, por já ter o costume, já ter... já ser do brasileiro, o hábito, isso, a cultura disso, precisa melhorar também em alguns aspectos, né? E que a humanidade ela tem deixado de ser humana, né? Parece redundante isso que a gente está dizendo, mas o ser humano ele está mal, né? Principalmente contra o próprio ser humano, né? Então acho que nós como sociedade precisamos rever os conceitos, não tirando a responsabilidade do Estado. Sim, tu acha que essa responsabilidade do Estado é coercitiva mesmo? É multas, apreensão, prisão ou educação? Os dois. Não, pode falar, era só complementando. Que vem é mais educativo ou mais repressivo? Eu acredito que os dois aspectos. Né, os dois aspectos. Eu não sei o limite que deve se agir coercitivamente e a educação ela tem que ser constante. Então, na minha opinião, deveria ser mais educativo do que coercitivo. Educar para não... Educar para não precisar ter a coerção. Entendi. Concorda, doutor? Eu concordo, sem sombra de dúvidas. Inclusive, essa educação não só no aspecto do trânsito, mas eu acredito que outro tipo de educação também seja constitucional, de trânsito, mas tem que vir já na base aí fundamental da nossa sociedade, dos nossos alunos, para nós podermos criar uma sociedade mais próspera no futuro, né? Porque de nada adianta também nós ficarmos reclamando sobre muitas pessoas sem conhecer a lei falam que a lei é frágil, é muito não pune tanto, tão branda, que na verdade nós que atuamos na área criminal sabemos como é difícil tirar alguém depois que foi preso, que não é tão simples assim. Então, eu acho que a educação, desde pequeno, para o ensino fundamental, vai fazer toda a diferença. E não é uma mudança que nós vemos de um mês para o outro ou do ano para o outro, né? É algo que a nossa sociedade vai evoluindo, aí, conforme os tempos, a gente vai conseguir ver uma grande diferença daqui 5, 7, 10 anos, eu espero. Perfeito, eu concordo também. Eu acho que na base, quando você muda a base, você muda, já diz, é base, né? Quando você fortalece a base de uma casa, ela cresce forte. Forte. Né? Vamos lá. Para você, agora eu tenho de novo, vou falar de embriaguez e a recusa. Você vai se preparando. É a cereja do bolo, né? Não, sempre. Porque, de novo, tem aquilo, não, recusa. Você aí, colega advogado, fala para o cliente, recusa. Recusa, depois a gente vai para frente, a gente peita lá e acabou. Recusa, porque senão vai dar B.O. para você. Quando chegar o boleto, o cliente vai lembrar de você ali. E é bem assim, né? Recusa, senão vai dar B.O. para você. Não é nem recusa, porque tem a fundamentação. Doutor, vamos lá, para os nossos colegas, qual que é a orientação? Recusa, não recusa? Qual que é ali a sanção para recusa? Qual é a sanção para embriaguez? Ela tem um limite, né? E se passar, quais são? Imagina só, estou lá, estou vindo no trânsito, tomei ali 2 chopinhos, não ultrapassei, acho que 0,6 percentual lá por miligrama, né? Isso. Litro de sangue, e aí eu recuso. Tá? Eu não quis correr o risco. Bebi ontem, sei lá, não quis correr o risco. Foi uma ideia boa? Qual que é a orientação? Recusa, não recusa? Eu corro risco, vou preso? Tá? O que acontece é o seguinte, a Constituição Federal ela vai dizer que ninguém é obrigado a provar ou gerar prova contra si mesmo. O bafômetro, ele é um método de prova de embriaguez. A recusa do bafômetro, a punição, a sanção, ela é a mesma do que a alteração do seu bafômetro. Se você está com o mililitro acima de 0,6 gramas, você já está dentro do critério de embriaguez. Então, automaticamente, você vai ser autuado. Se você se nega ao uso do bafômetro, automaticamente você se confessa. Por quê? Porque o policial ele tem fé pública. E se ele gravar, fotografar ou insinuar nos seus autos que você tem sintomas de embriaguez, não está falando bem, andando bem, está com alguns problemas referente à embriaguez, você pode ser autuado sim. E a punição é a mesma, tá? A punição de R$ 2.932 mais 12 meses
sem poder dirigir, com a sua CNH suspensa. Isso não abre um pouquinho de... não estou desconfiando do agente público, né, mas não abre uma frente para uma aplicação em questão de repressão, ou o policial ali até mesmo para tentar ter ali uma vantagem econômica do cidadão? Não estou falando que são todos, né, mas peço vênia para falar a realidade. Falar a realidade que existe. Não abre, porque aí não tem a prova, só não, né? Mas tem a fé pública ali do agente. E se o agente estiver mal intencionado, quais são... Aí eu vou para a pergunta, qual é a principal tese para a questão do 65A, né? Eu acho que é o artigo, para a questão da aplicação do 65A, já que tem a mesma pena que a embriaguez. Existem, como que eu posso dizer, sistemas, pesquisas, principalmente sanguínea, que vai mostrar se o agente estava regular na sua atuação ou não. Você pode fazer exames de sangue e conseguir fazer uma boa defesa, demonstrando que você não estava embriagado na hora que o agente estava falando. Mas, doutor Previsão, só me dê licença, que isso é um risco que você corre em qualquer tipo de atuação. Você pode estar andando com seu carro regular e o agente ver você, por exemplo, e não gostar de você e colocar lá que a sua lanterna está queimada. Então, isso é um risco, né, que você corre tendo um veículo. Porém... Vou falar que não está usando o cinto não de segurança. Já aconteceu. Esses dias eu peguei um recurso para fazer administrativo de multa, que olhamos a multa, lembrando que as multas ela tem um respaldo técnico para você olhar as autuações que você pode encontrar. Vários tipos de erro na autuação que você consegue cancelar aquela multa. Então, analisando lá o auto de infração, eu percebi que o veículo que estava na foto não era o veículo do proprietário. E ele recebeu 2 multas seguidas pela mesma questão. E aí você vai analisar os 2 carros, as fotos dos 2 carros, são carros diferentes, um HB20, o outro era um Fox, porém o número da placa mudou um número. Um era 3 e o outro era 5. Olha a diferença. E aí, se você não é técnico, não é especialista na área, passa. Mas, para quem conhece, você vai bater o olho e vai pensar, poxa, a placa é diferente, o carro é diferente. E se a pessoa não procura um especialista, ela não vai perceber, porque ela não tem um costume, não está habituada. E ali ela vai acabar pagando a multa, às vezes já excedeu a pontuação, perde a CNH e vira tudo aqueles transtornos. É inacreditável, né? Com o sistema de automatização que a gente tem, acontecer algo assim, né? Mas tudo bem, né? Tá passível. E muitas vezes a pessoa prefere pagar para não pagar o advogado, não tem ali as condições. Exatamente. Né? É muito caro contratar um advogado. Eu sei, vou falar até para defesa ali. No criminal seria acho que um pouco, dependendo da culpabilidade ali, a gente também tem que... E na defesa ali, administrativa, como que funciona? É no êxito, não é? Como que os nossos ouvintes aí podem cobrar dos seus clientes? A cobrança ela é feita no ato. Ela é feita pelo serviço. Afinal, advocacia é serviço de meio, viu, pessoal? Exatamente. E não temos como garantir, né, 100% que a finalidade será positiva. Né? O que poderemos oferecer é um bom trabalho, né, dedicação no trabalho e o conhecimento, né? Conhecimento técnico para seguir o caminho, para ter o êxito na finalidade. Perfeito. Aí eu vou só pedir um complemento. Tá, teve lá o administrativo, foi negado, teve o recurso, foi negado, foi para a Jari, foi para um monte de coisa aí, um monte de sigla, e aí negou tudo. Tem como judicializar? A gente consegue judicializar, sim. Judicializa. E o juiz pode anular todo o ato administrativo ali? Pode anular todo o ato, sim. Acabou? Não... Consegue anular todo o ato, sim. E, mais uma vez, a obrigatoriedade do advogado, né? Porque a judicial necessariamente precisa do advogado. Sim. Mas chega um momento que eu entro agora na resposta do doutor, né? Começa a ficar um pouquinho mais caro, né? Então é melhor você já no começo contratar um advogado especialista e tentar evitar o pior do que deixar eu sempre tento, eu acho que os doutores também, conhecendo como conheço os dois, eu sempre alinho a expectativa e tento alinhar a expectativa dos meus clientes. Esse aqui é o passo a passo, eu também não vou lá e falo tudo, porque senão, né, infelizmente, pode pegar e pronto. Sim. Mas eu sempre tento alinhar expectativas.
eu acho que isso é uma forma. Ó, é X até aqui, daqui até ali. Acontece muito isso no criminal, né? Sim. Tem a pronúncia ali, até a pronúncia é tanto. Principalmente nos casos de trânsito também, por exemplo, embriaguez ao volante. É bom o advogado aqui cobrar um valor para acompanhar o flagrante, recolher o dinheiro do cliente, pagar a fiança para não ter que levar o cliente para uma custódia. Então, fazer por atos, né? Muito importante. Eu queria até fazer uma breve reflexão aqui a respeito daquela questão sobre a obrigatoriedade de assoprar o bafômetro. Se não assoprar, recebe multa, que eu entendo, eu não sou a favor dessa multa coercitiva, pois vai de encontro ao que pese ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de já ter declarado a constitucionalidade dessa lei. Mas uma breve reflexão, pois, sinceramente, o último cliente de embriaguez ao volante que eu atendi, eu falei para ele não assoprar o bafômetro. Uma questão processual, porque a multa estava em 2.934. E ele sendo preso, eu fiz uma fiança lá de R$1.000 na delegacia, mais barato que a multa. Depois, quando nós vamos para o judicial, uma transação penal, então, por isso que a importância do advogado saber o que está fazendo para poder... Os caminhos. Os caminhos. Isso aqui não é falta de ética, nada. Não. É o trabalho. Eu achei o melhor caminho que eu tinha ali. Qual é a melhor forma do meu cliente gastar menos nessa situação? Ele já foi encontrado bêbado, com o carro batido, no meio da via. Vamos agora reduzir danos. Não, perfeito. Perfeito. Vamos ali colocar um colchão na queda dele para ele cair um pouco mais macio. Agora, uma questão, doutor, de iniciativa também, questão de PVA e licenciamento com apreensão. Não sei se já teve algumas apreensões devido à dívida por IPVA. Pode, não pode? Isso é verdade? É só com licenciamento? É uma dúvida também, doutor? Está devendo IPVA? Não, graças a Deus não, mas está ficando alto, né? Quer dizer que está aumentando também o valor do bem, né? Mas é verdade, não é o licenciamento? O porquê? É só mesmo no ato ali do vencimento do licenciamento que gera apreensão? Isso. Na realidade, o que acontece? O CTB, ele não fala acerca de multas, por exemplo, por IPVA, por falta de pagamento dos documentos do veículo, mas ele pode sim ser apreendido por causa de questões administrativas, tá? E por causa dos impostos. Existe um imposto a ser cobrado devido à rotação dos veículos, às estradas. Então, o Estado ele alega o pagamento do IPVA justamente por causa dessa questão. Tá, então aquele mito de o IPVA não pode, se eu tiver com o IPVA atrasado, for parado ali por um agente, ele não pode recolher, é só se tiver o licenciamento vencido, mito, só com o licenciamento. Isso. Na realidade, o que aconteceu? Na gestão passada da Presidência da República, surgiu-se uma lei que não poderiam prender os veículos no ato por IPVA e por documentos atrasados e etc. Porém, o que aconteceu? Agora estão sendo, sim, presos os veículos. Até tenho clientes que tiveram veículo semana passada por falta de pagamento de IPVA. O que pode ser feito? Pode-se entrar com um mandado de segurança para a retirada desses veículos do pátio. Então, que fica mais caro às vezes do que o pagamento, dependendo do valor da dívida. Sim. Porque tem pessoas que têm dívidas de IPVA muito caro, muito alto. Sim, né? E às vezes compensa. Por outro lado, né, compensa se pagar o IPVA e retirar o carro e sairá mais barato. Entendi. Mas por isso é sempre bom procurar um especialista para orientar, ver as condições, para saber que caminho tomar. Eu pergunto porque o achismo é muito, né? Qualquer área de direito, só que o direito de trânsito traz muito achismo. É que nem direito consumidor, não é a nossa pauta aqui, mas traz muito achismo, né? Todo mundo acha, mas ninguém é especialista. Direito penal também, né, doutor? Há um pouquinho de... Sim, principalmente aí hoje com a facilidade da internet, né? Veio para ajudar, mas também veio para, querendo ou não, dificultar certas coisas. Hoje em dia a gente pega muito cliente, eu vi aquilo ali no Google... Pô, todo respeito, você viu no Google, mas eu abri uma doutrina, eu li, estudei 5 anos, sabe? Fiz uma especialização, não é tão simples assim. Não existe uma resposta simples para todas as questões complexas. Eu vejo que as pessoas muitas vezes querem, por ela ter cometido
um ato errado, ela quer ver aquilo como uma forma simples, né? E muitas vezes não é assim, não tem uma resposta simples para uma questão, né? Essa questão de aprender veículos no pátio, só queria abrir uma parênteses em relação a isso, acontece muito no criminal, seja a embriaguez ao volante, seja o que for, mas a autoridade policial encaminha o veículo para o pátio. E o pátio começa a cobrar multa, IPVA, sendo que o veículo não foi apreendido por atraso em pagamento, foi apreendido por determinação do presidente do inquérito, delegado policial. Então, para liberar, não precisa pagar nada. Aí que entra também, muitas vezes, na esfera da fazenda pública, o advogado criminalista tem que saber entrar com mandado de segurança. Então, aí que está sempre saber estudar e andar um pouco ali em todas as vertentes. Aquele né? pedido de restituição de coisa apreendida serve também, ou necessariamente? Eu estou vendo que o mandado de segurança é a chave de ouro aqui, né? Destaca tudo, né? Sim. É isso? Porque que acontece? O doutor pode falar um pouco melhor sobre isso, mas no caso criminal, existe um mandado de restituição de coisa apreendida. No entanto, essa restituição vai até a seguinte: a juiz determina restituir. Muitas vezes tem que ir na delegacia pegar também a cartinha lá do delegado, só que quando você chega no pátio, existe a negativa do pátio. Como se o pátio fosse um quarto poder que tem legislação sobre aquilo, e você muitas vezes tem que provocar o judiciário para retirar um veículo de seu direito sem pagar nada dentro de um pátio que está proibindo. Então, é meio complicado essa questão de pátio, hoje em dia, o poder que eles têm de fechar aquela porta e não deixar você retirar o seu veículo. Inclusive, semana passada foi vinculado aí, né? Os doutores certamente viram, né? Não sei, mas tomou muito vulto nas mídias quanto à ilegalidade, ou ali um esquema dentro dos pátios, porque estavam cobrando a retirada de guincho do seu carro apreendido até fora, e você tinha esse trajeto de 10, 20, 30 metros. É um absurdo, né? Assim, realmente é um absurdo. Essa questão do mandado de segurança, para a gente já ir... Está muito bom o papo. É um papo que eu acho que eu ficaria... Por mais que seja 3 jovens, mas não está um pouquinho mais sério, mas é porque é direito puro, né? Então Sim. a gente é mais técnico. Mas está muito bom porque eu tenho diversas dúvidas, né? Não vou cometer crime nenhum, tá? Por favor. Eu acho. Cara, Se beberem, não dirige, por favor. mas questão de competência do mandado de segurança. Que nem, aí também já vou estender para o doutor Luan. Teve ali a apreensão, foi o delegado, mas aí o agente causador ali é o pátio. Quem que é o competente? Quem que é o agente? Como que funciona? E aí, quero conversar com você, doutor, para a gente, sei lá, tomei bronca em todos, para não falar a palavra, tomei bronca em todas as esferas ali por uma multa que eu tomei e eu não concordo. Um semáforo que era 3 horas da manhã, não sei, tem ali. E eu vou judicializar. E aí é mandado de segurança, é uma ação, como que funciona e qual é o foro competente? Primeiramente, há casos e casos, né? Eu tive um caso, antes de já entrar na sua questão, eu tive um caso também no trânsito de 2 caminhões que eles foram apreendidos pela Polícia Ambiental, lá no Riacho Grande, Pós-Balsa. E se passaram quase 2 anos e o processo criminal ambiental que foi aberto, ele não teve o resultado esperado. Então, qual foi o pensamento? Vamos entrar com o mandado de segurança. Então, entramos com o mandado de segurança, segunda instância, com a intenção de, pelo menos, retirar os caminhões, nem que seja a empresa que era dona fique como depositária, e assim aconteceu. Impetramos mandado de segurança, e no mandado de segurança foi liberado os 2 caminhões, e isento totalmente os quase 2 anos de multa, de qualquer encargos do pátio. Né? Porém, foram no pátio para retirar os caminhões, pediram o prazo de 5 dias, porque provavelmente não sabiam onde estavam os caminhões, ou está em mau estado, porque o pátio não é coberto para não tomar chuva, para não tomar vento, então ele se deterioriza. Então, voltando ao assunto, né, do pátio, o mandado de segurança ele tem a força, a segunda instância deu poder para ir lá retirar, porém o pátio interviu, né? Então, para entrar com o pedido, eu sempre faço dessa forma. O mandado de segurança, quando você está inviabilizado de trabalhar devido ao órgão público te vedar a isso. Porém,
os recursos da multa, quando ele chega ao seu trâmite final, você pode ingressar com o Tribunal de Justiça para tentar fazer o anullamento das multas. Entendi. Então, depende da situação, depende do caso. Tá, entendi. Não, perfeito. Agora o doutor Luan. Eu também tenho esse mesmo entendimento de que vai muito de caso a caso, né? Pode ser na vara da Fazenda Pública, porque eu entendo que, na grande maioria dos pátios, eles não são administrados diretamente pela Prefeitura, são consórcios, licitações. Então, pode ser na vara da Fazenda Pública. Se eles estiverem segurando o veículo apenas para o pagamento da estadia, eu entendo que pode ser também na vara cível. Então, vai muito do caso a caso ali, o que é essa autoridade que seria a coatora, qual seria a justificativa em reter o bem, né? Se for pagamento de taxas e impostos, vara da Fazenda Pública. Se for pagamento só da estadia por conta de apreensão, eu entendo que pode ser até no penal ou no cível. Então, não existe uma questão... Então, não só a questão do agente, a questão ali do objeto da apreensão, O motivo que levou à apreensão. Ah, entendi. Não, perfeito, perfeito. Bom, a gente está chegando ao fim. De novo, eu gostaria de arrastar isso aqui por mais e mais tempos. Está muito bom esse papo. É bom, eu gosto. Vou abrir para os doutores para fazer as considerações finais, os agradecimentos. E já estão convidados aqui para voltar. A gente já falem a pauta, vocês também. Quero que comentem aí a pauta, o que acha, o que não acha. Depois deixem o contato aí, caso um colega precise. Eu sei que vocês são super prestativos, precisem de vocês. Onde encontram e deixa eu falar para vocês. Estou lá no Instagram, Rodrigo Cerqueira, _advogado, e tem também o Instagram da comissão, né? Sigam a comissão lá, Direito de Trânsito, trânsito.oabsbc, tá? Sigam lá, vocês vão gostar dos conteúdos lá. Eu quero aqui agradecer, Dr. Piovesan, muito obrigado, diretoria do OAB, Dr. Bertanha, muito obrigado, Dr. Luan, mais uma vez um prazer aprender com o senhor, toda a estrutura do Dr. Ruiz, muito obrigado. Eu fico muito alegre e estamos à disposição para que os doutores, os ouvintes precisarem. Conte conosco. Obrigado. Bom, para todos aqueles colegas que tiverem qualquer dúvida, seja em crimes de trânsito, essa questão é até do mandado de segurança de algum bem apreendido por conta de crime, enfim. Nós temos um projeto piloto que foi aplicado agora na 39ª subseção de São Bernardo do Campo, que é o HELP Jurídico Criminal. Então, toda sexta-feira, aqueles advogados que tiverem qualquer dúvida sobre questões processuais, técnicas, dá uma ligada na sede da OAB de São Bernardo do Campo, pergunta para as meninas lá o WhatsApp que entra em contato, para nós incluirmos a pessoa com a dúvida no grupo do WhatsApp, a pessoa preenche um formulário simples, para nós também podermos ter um tempo de trazer uma resposta satisfatória àquele que busca, né, a ajuda da OAB. Então, estamos de portas abertas. Gostaria de agradecer novamente à diretoria da OAB de São Bernardo do Campo, ao grande doutor Everson Piovesan, sempre um prazer enorme estar aqui. E já digo que aceito os próximos convites. Gostaria também de agradecer ao meu amigo aqui, doutor Rodrigo Cerqueira. É sempre um prazer aprender com o doutor. E muito obrigado a todos que nos acompanharam. Perfeito. Eu agradeço aqui os doutores, Rodrigo Cerqueira e também o Lodi Rossi, por aceitarem o convite aqui, né? Prazer. De se expor, de bater esse papo e falar para a advocacia. Eu deixei de falar o nome da diretoria, porque eu já deixei para esse momento mesmo, agradecer aqui o espaço, a voz e dizer que nunca isso aconteceu na nossa 39ª subseção, esse espaço aqui para o jovem advogado, para a jovem advocacia, e bater um papo. Isso que é legal. A gente bate um papo, a gente aprende, a gente ensina e é isso, né? Então, doutor Bertanha, doutora Andréa, doutora Elaine, doutor Tiago Menegaldo e doutora Adriana Prete, um grande abraço. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aqui o fornecimento dessa estrutura sensacional, doutor Edmar Ruiz. Agradecer o nosso produtor, nosso diretor, nosso editor, nosso tudo, Vini, sensacional. Vini também, quem precisar aí de qualquer coisa, né, Vini, nessa questão de áudio, de vídeo, procura, ele também nos apoia muito na 39ª subseção. E dizer para vocês, muito obrigado, comentem aqui, não critiquem, brincadeira, comentem, aqueles que queiram participar aqui, a gente vai abrir um espaço também
para os nossos ouvintes, advogados e advogadas, para vir aqui, ó. Gente, tem espaço, vamos bater esse papo aqui. E é isso. Até logo. Eu sou o Everson Prevezan. Esse daqui foi mais um podcast da OAB de São Bernardo do Campo. E a gente não para por aqui. Valeu.